para, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Regimento Interno, só terá direito ao voto em caso de empate. Vou solicitar ao senhor secretário a chamada dos vereadores. Vereador Charles Saraiva. Presente. Vereador Repolinho. Presente. Vereador Giovanni Morales. Presente. Vereador Felipe Branco. Presente. Vereador Vavá. Presente. Vereador André Batatinha. Presente. Vereadora Tia Deia. Presente. Vereador Benito. Presente. Vereador Cláudio Costa. Presente. Vereador De Lima. Presente. Vereadora Professora Denise. Presente. Vereador Edinho. Presente. Vereador Flávio Maciel. Presente. Vereador Jair Riso. Vereador Jair Riso. Ausente. Vereador João da Barra. Presente. Vereador Rafa Ceroni. Presente. Vereador Júlio César. Presente. Vereadora Laurinha. Presente. Vereador Spotorno. Presente. Vereador Rogério Gomes. Presente. Vereador Rovan Castro. Presente. Segunda chamada, vereador Jair Riso. Presente. Concluída a chamada, pergunto: 21 vereadores presentes no plenário. Solicito neste momento, realizada a chamada, pergunto aos senhores vereadores se pretendem que seja realizada a leitura de alguma peça do processo. Não houve manifestação por parte de nenhum vereador. Solicito ao secretário para realizar a leitura do parecer final da comissão. Desculpa aqui que... Onde está aqui? Pergunto aos denunciados, vereador Batatinha e vereador João da Barra, se querem a leitura de alguma parte do processo. Não? Então solicito ao secretário a leitura do parecer final da comissão. Sim, todas as faixas. Não, claro. Relatório. Foi protocolado nesta Casa Legislativa representação pelo rito previsto no artigo 5º do Decreto-Lei número 201/67, oferecida pelos autores Paulo Sérgio Brum, processo número 95.620/2017, Anderson Luiz Eslabão Duarte, processo número 95.621/2017, Ivo Boroni, processo número 95.625/2017, e Marco José Putinelli Soldeira, processo número 95.631/2017. Denúncias para apuração de suposta quebra de decoro parlamentar cometida pelos vereadores André Moraes de Sá, vereador Batatinha, do PSD, e João Dutra Júlio, vereador João da Barra, do PRB. Sobre os mesmos fatos, apresentaram representações os autores partidos democratas, DEM, processo número 95.614/2017, e Camila de Azambuja Milbrat, e outros processos número 95.671/2017, em face do vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha. Aduzem os processos, em síntese, a prática de lesão corporal ocorrido no dia 7 de março do corrente ano na sala da presidência da Câmara de Vereadores do Rio Grande,
atribuindo aos acusados violação do artigo 55 da Constituição Federal, sendo que as denúncias vieram fundamentadas em informações extraídas de matérias jornalísticas, requerendo os autores o início da investigação dos fatos, com a consequente cassação do mandato dos vereadores acusados. Como determina o Decreto-Lei 201/67, o presidente da Câmara de Vereadores, Charles Saraiva, de posse das denúncias, leu na sessão, consultando o plenário da Casa, quanto ao recebimento, o qual se deu prosseguimento com unanimidade de voto dos vereadores presentes. Feito o sorteio dos membros da comissão processante, nomeados os vereadores Flávio Maciel, vereadora Laurinha e vereadora professora Denise, estes que subscrevem este parecer. No mesmo dia aconteceu a primeira reunião para a instalação da comissão processante e deliberação de assuntos relacionados, que teve a participação de seus membros. Os denunciados foram notificados pessoalmente para querendo apresentarem suas defesas prévias no prazo máximo de 10 dias. Foi protocolado defesa prévia por ambos os denunciados, ambas pedindo o arquivamento dos processos por ausência de quebra de decoro parlamentar. A oitiva das testemunhas no caso de prosseguimento dos processos e protestam pela produção de todas as provas admitidas em direito. O parecer preliminar pelo relator entendeu que o processo 95.614/2017 pelo Partido Democratas, DEM, não atendeu os requisitos constitucionais. Eis que o partido em referência não possui representação nesta Casa Legislativa Municipal, como determina o artigo 55, capítulo 2 da Constituição Federal, aplicável simetricamente ao Parlamento Municipal e também por já estar tramitando os outros processos administrativos, acima citados, para apurar possível ato de quebra de decoro parlamentar relacionados aos mesmos fatos. Diante disto, foi extinto sem resolução de mérito o processo 95.614/2017. O processo 95.620/2017 foi extinto sem resolução de mérito, visto que o denunciante, Sr. Paulo Sérgio Brum, não comprovou a regularização do título eleitoral, conforme notificação às folhas 88. O processo 95.671/2017 foi extinto sem resolução de mérito, de autoria de Camila Zambuja Milbrat e outros, por inépcia da inicial, de acordo com o artigo 319, 4º do Código de Processo Civil, bem como com base no artigo 15 da Constituição Federal, que elenca os casos em que se dará a cassação dos direitos políticos. Seguindo o parecer do relator, iniciou-se a instrução do processo que apura eventual quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores André Moraes de Sá, vereador Batatinha, do PSD, e João Dutra Júlio, vereador João da Barra, do PRB. Segundo o parecer, a comissão processante entende que apenas a Câmara de Vereadores poderá se manifestar, como bem ressaltou o ministro Paulo Bronsal em seu voto na Constituição. A perda do mandato por falta de decoro parlamentar será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal e por ninguém mais, por mais alta que seja sua autoridade e mais eminentes suas atribuições. Diante disso, passamos a analisar o processo em questão. Constam no processo as respostas aos ofícios encaminhados por esta comissão processante, quais sejam: a. Ofício número 94, SSPO P3-TC, do 6º Batalhão de Polícia Militar, Comando Regional do Sul, informando que não há ocorrência envolvendo nenhuma das partes, folhas 147 a 149. B. Ofício 140, 2017, 7º DPRI, 7ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, informando que não há registro de ocorrências policiais em nome dos acusados. C. Ofício 420, 2017, remetido ao Instituto Médico Legal, não foi atendido. Das testemunhas arroladas pelos denunciantes, testemunhas essas presentes na sala onde supostamente ocorreu o fato, nenhuma afirma ter presenciado suposta quebra de decoro parlamentar. Ressalta-se que as testemunhas, vereadora Andréia Dutra Westphal
vereador Júlio César Pereira da Silva e vereador Luiz Francisco Spotorno relataram que não estavam presentes na sala da presidência para a reunião, onde supostamente ocorreu o fato. O presidente Charles Saraiva ressalta que quando suspendeu a sessão, os enunciados vereadores não estavam presentes no plenário, endossando que a suspensão da sessão nada tem a ver com os vereadores enunciados. O vereador Julian Rafael da Graça Ceroni, Rafa Ceroni, fez uso da prerrogativa do artigo 52, artigo 1º da Lei Orgânica do Município. Com relação ao depoimento do senhor Camilo Delene Brum Dutra, arrolado como testemunha pelos denunciantes, posterior à denúncia, tem-se que o mesmo não se encontrava na sala onde ocorreu o suposto fato, apenas vendo, segundo a citada testemunha, o vereador João Dutra Júlio, João da Barra, sangrando quando saía da sala. Importante dizer que os acusados não arrolaram testemunhas a serem ouvidas. Encerrada a instrução, tendo os denunciados renunciado o direito de apresentar razões escritas, o processo foi remetido ao relator, que solicitou parecer técnico do Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, IGAM, e da Delegação de Prefeituras Municipais, DPM, retornando somente informação 1099/2017 da DPM, folhas 164 e 165. Tal parecer técnico opina pelo arquivamento do processo, visto que não há a existência dos fatos apontados. No decorrer do processo em análise, podemos observar que a suposta quebra de decoro parlamentar não foi confirmada por nenhuma das testemunhas. De acordo com as atas de oitiva, tão pouco menos próprios denunciados, como se pôde ver em suas defesas, folhas 66 a 73. Esta comissão adota a lição de Rui Barbosa, citado pelo ministro Sepúlveda, pertence em seu voto no MS número 21443, Distrito Federal, qual seja, em todas as organizações políticas ou judiciais, sempre há uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, mas alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerado como erro ou verdade. Isto é humano. Fato é que as partes denunciantes e denunciados não apresentaram elementos suficientes para que esta comissão opine pela procedência deste processo, ressaltando que esta comissão se ateve exclusivamente às provas trazidas aos autos deste processo. Pelo exposto, entende a comissão processante pela improcedência do processo de suposta quebra de decoro parlamentar cometida pelos vereadores André Moraes de Sá, vereador Batatinha, do PSD, e João Dutra Júlio, vereador João da Barra, do PRB, visto que não há prova nos autos que possibilitem a comprovação do que foi aduzido pelos demandantes. Assim, solicita-se ao senhor presidente da Casa a convocação de sessão de julgamento, indicando o seguinte quesito para o julgamento. O vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha, do PSD, nos termos das denúncias, incidiu na quebra de decoro parlamentar? Sim ou não? O vereador João Dutra Júlio, vereador João da Barra, do PRB, nos termos das denúncias, incidiu na quebra de decoro parlamentar? Sim ou não? Os parlamentares que responderem afirmativamente ao quesito estarão julgando pela procedência da acusação e consequente perda de mandatos dos denunciados por quebra de decoro parlamentar. Os parlamentares que responderem negativamente ao quesito estarão julgando pela improcedência da acusação, mantendo-se o mandato parlamentar dos denunciados. Assina a comissão processante, vereadora Laura Thaís Machado Fagundes, Laurinha, presidente da comissão, vereador Flávio Veleda Maciel, relator, vereadora Denise Rodrigues Marques, professora Denise, membro. Muito bem, lido o relatório, o parecer final da comissão, informa aos vereadores que, se desejarem, poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos. Pergunto aos colegas vereadores se desejam manifestar-se.
Qualquer vereador. Vereadora Denise vai manifestar-se. Pedi para o vereador marcar aqui até 15 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, não é fácil estarmos nesta casa, porque chegarmos até aqui representa muito, que é a confiança do mandato parlamentar. E nós temos responsabilidade, tanta responsabilidade que foi, né, por chegarmos até aqui. E no decorrer do nosso caminho, nós temos sempre algumas situações que não nos agradam. Não pense que nos agrada a situação de estarmos julgando fatos ocorridos dentro desta casa, né, e não foi fácil para a comissão fazer isso. Dentro dos fatos apresentados, nós colocamos, né, fizemos as nossas considerações em separado e entregamos, que consta nos autos. E dentro dessas considerações eu gostaria de ler algumas razões, né, que coloquei no final do processo diante das conclusões, que eu acho importante fundamentação na tarde de hoje. Já foi lido tudo acerca do processo nesta reunião tratada para este fim, e eu acho importante ressaltar isto, que essa opinião foi acolhida pela comissão. E diz assim na sua conclusão: diante do exposto, independente de avaliação sobre o mérito das alegações da denúncia, é inafastável a conclusão de que é inepta a denúncia contra o vereador João Dutra Júlio, por ausência dos pressupostos processuais, razão pela qual opino pelo arquivamento do feito em relação ao vereador João da Barra, submetendo-se ao plenário conforme o artigo 5º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201 de 67, prosseguindo feito somente em relação ao vereador André Moraes de Sá Batatinha. Acaso superada a preliminar, arguida em relação ao vereador João da Barra, meu voto é no sentido que sejam indicados 2 quesitos para a votação, quais sejam: 1. Separando os votos. Primeiro, o vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha do PSB, nos termos da denúncia incidiu na quebra do decoro parlamentar, sim ou não? E 2, o vereador João Dutra Júlio, vereador João da Barra do PRB, nos termos das denúncias incidiu na quebra de decoro parlamentar, sim ou não? Não sei se vou ter condições de me pronunciar no voto, presidente. Agora, eu votarei pelo acolhimento da denúncia contra o vereador Batatinha e votarei contra, tá, o decoro, votarei pelo decoro parlamentar do vereador Batatinha e contra o decoro parlamentar do vereador João Dutra Júlio. Esse será meu voto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Denise. Vereador Flávio Maciel, de vereador, primeiro vice-presidente, para refazer o tempo aqui. Hein? Estou escrevendo aqui. Não, por enquanto está o senhor. Mais algum vereador deseja se manifestar? Este é o momento. Vereador Flávio Maciel. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste pela TV Câmara, ouvintes da Rádio Cassino, senhoras e senhores presentes nesse plenário. Como relatou aqui a minha colega a vereadora Denise, que eu quero dar os parabéns pelas atitudes, pelo procedimento sério, assim como digo mesmo da minha colega a vereadora Laurinha, essa comissão tratou com a maior responsabilidade possível de apurar as denúncias e de apurar aquilo que foi trazido aos autos do processo. Nós vimos aí, através das redes sociais, ventilarem supostas testemunhas e supostas outras provas, né? E essas, para deixar claro para a comunidade,
não foram trazidas aos autos. E essa comissão se ateve apenas às denúncias, que tiveram oportunidade de denunciar, de arrolarem testemunhas e de trazerem aos autos. Essa comissão se ateve apenas à tarefa da comissão. O que não quer dizer que significa o relatório da comissão o voto de cada colega vereador. Independente do relatório, né, e aí está a prova, embora a vereadora Denise acolhesse, né, o relatório e aprovou o relatório da comissão, né, se manifestou um voto aí contrário a uma das partes. Mas o importante nós deixarmos claro aqui que o relatório que foi por parte do relator, que é o primeiro relatório, ele deu pela continuidade do processo, e aí se buscou lá, através de encaminhamento de ofício, conforme já foi lido no relatório, a Brigada Militar, a Polícia Civil, ao ML, em busca de provas, né. Foram essas as provas, né, que essa comissão foi provocada a trazer. Agora a vereadora Denise falou num assunto importante, que é a questão que ela opinou pelo arquivamento de uma das denúncias com relação a um colega vereador. E que foi acolhido, né, a separação das votações e a opinião. Só que o trâmite do processo não permitia mais o arquivamento. E antes de ser negado o arquivamento, né, suscitado pela vereadora, nós também, a comissão, negou o arquivamento imposto no pedido da DPM, que é um órgão consultor jurídico que orienta não só essa Câmara de Vereadores, mas também a Prefeitura Municipal do Rio Grande e acredito que centenas de prefeituras e câmaras de vereadores espalhados por todo o Estado, né? O DPM, né, que é o órgão superior a essa casa, opinou pelo arquivamento também do processo por falta de provas. E mesmo assim, a comissão decidiu não arquivar o processo. Então, a gente respeita a opinião da colega vereadora, mas é importante, né, deixar bem claro, embora ela já tenha deixado claro, né, que as colocações dela, né, na posição em separado foi acolhida pela comissão, conforme já relatou, e que, infelizmente, algumas questões trazidas ao processo em fases que não foram possíveis acolher, assim como a opinião da colega vereadora pelo arquivamento de uma das denúncias, não foi possível também acolher o pedido de arquivamento do órgão superior consultivo da Câmara de Vereadores. Então, é o que eu tinha para trazer aqui, dizer que eu estou bem tranquilo, né, e acho que aprendi bastante, né, por ter sido sorteado, né, como o relator desse processo. Nos atemos único e exclusivamente aos autos do processo e fico bem tranquilo de votar nessa sessão, né, sem nenhuma pressão, sem nenhuma forma extra à minha responsabilidade. Foi tempo necessário, presidente, eu agradeço. Obrigado, vereador Flávio Maciel. Pergunto mais uma vez se tem mais algum colega vereador que deseja manifestar-se. Este é o momento. Ninguém? Então, neste momento eu vou cientificar os denunciados que estes ou seus procuradores terão o prazo máximo de 2 horas para produzir a sua defesa oral. Pergunto ao vereador João da Barra se o mesmo deseja manifestar-se ou o seu procurador. Necessidade de usar do tempo. Obrigado, vereador João da Barra. Faço a mesma pergunta ao vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha. Se deseja manifestar-se ou o seu procurador. Também não, senhor presidente. Obrigado, vereador Batatinha. Realizado todos os procedimentos legais, vamos proceder à votação nominal. Solicito ao senhor secretário que leia o primeiro quesito com relação ao vereador Batatinha. Pedir para o doutor Roger auxiliar aqui o vereador Felipe Branco. Bom, depois de ler, eu vou fazer um questionamento aos procuradores, doutor Conkle. Primeiro vou solicitar a leitura. Pedir o pessoal trazer um pano aqui que virou água ali.
Opa, deu. O vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha, do PSD, nos termos das denúncias, incidiu na quebra de decoro parlamentar? Sim ou não? Bem, a pergunta que eu fiz para o procurador, Dr. Conkle, quem votar sim está votando pela cassação. Quem votar não está votando contra a cassação. Então, vamos para a chamada dos senhores vereadores. Hein? Como é que é? Não, o que tem que ser lido agora é esse quesito que foi lido, que já entra em votação, o vereador entra em votação a questão do vereador Batatinha agora. Agora é a chamada para a votação. Quero informar que nem o vereador Batatinha e nem o vereador João da Barra votam. Nenhum dos dois votam. Então, vereador Felipe, sim, o presidente também não vota só em caso de empate. Então, chamada dos vereadores para a votação. Vereador José Antônio da Silva Repolinho. Está desligado, desculpa. Não. Vereador Giovanni Morales. Não. Vereador Felipe de Oliveira Branco. Não. Vereador Ivaí Domingos Pereira de Souza, Vavá. Não. Vereadora Andréa Dutra Westphal, Tiadeia. Não. Vereador Benito de Oliveira Gonçalves, Benito Metalúrgico. Me abstenho. Vereador Cláudio José Cardoso Costa, Cláudio Costa. Me abstenho. Vereador Cláudio Luiz da Silva de Lima, Não. Vereadora Denise Rodrigues Marques, professora Denise. Sim. Vereador Edson Gomes Lopes, Edinho. Me abstenho. Vereador Flávio Veleda Maciel. Não. Vereador Jair Riso Ferreira. Não. Vereador Julian Rafael Cerone da Graça. Não. Rafa Cerone. Vereador Júlio César Pereira da Silva. Não. Vereadora Laura Thaís Machado Fagundes, Laurinha. Não. Vereador Luiz Francisco Spotorno. Abstenho. Vereador Paulo Rogério Matos Gomes, Rogério Gomes. Não. Vereador Rovan Simões Gonçalves de Castro. Me abstenho. Concluída a chamada, solicito a Nayane, primeiro número de vereadores que votaram. Quantos vereadores votaram? 18 vereadores votaram. 1 sim, 12 não e 5 abstenções. Portanto, está absolvido do processo de decoro parlamentar o vereador André Moraes de Sá, vereador Batatinha. Segundo quesito, o vereador João da Barra. O vereador João Dutra Júlio, vereador João da Barra do PRB, nos termos das denúncias, incidiu na quebra de decoro parlamentar? Sim ou não? O método de votação é o mesmo que foi para o vereador André Moraes de Sá. Chamada dos senhores vereadores para a votação. Vereador José Antônio da Silva Repolinho. Não. Vereador Giovanni Morales. Não. Vereador Felipe de Oliveira Branco. Não. Vereador Ivair Domingos Pereira de Souza, Vavá. Não. Vereadora Andréa Dutra Westphal, Tiadeia. Tá ligado. Não. Vereador Benito de Oliveira Gonçalves, Benito Metalúrgico. Me abstenho. Vereador Cláudio José Cardoso Costa, Cláudio Costa. Me abstenho. Vereador Cláudio Luiz Silva de Lima. Não. Vereadora Denise Rodrigues Marques, professora Denise. Não. Vereador Edson Gomes Lopes, Edinho. Me abstenho. Vereador Flávio Veleda Maciel. Não. Vereador Jair Riso Ferreira. Não. Vereador Julian Rafael Cerone. Não. Vereador Júlio César Pereira da Silva. Não. Vereadora Laura Thaís Machado Fagundes, Laurinha. Não. Vereador Luiz Francisco Spotorno. Me abstenho.
Vereador Paulo Rogério Matos Gomes. Rogério Gomes. Não. Vereador Rovan Simões Gonçalves de Castro. Me abstenho. Quantos vereadores votaram? 18 vereadores votaram. 13 não, 5 abstenções. Portanto, declaro também, neste momento, determino o arquivamento do processo e determino ao setor de atas que consigne a votação nominal com relação a ambos os vereadores, com o resultado da votação, que foi absolutório, e determino o arquivamento do processo. Informo que, de acordo com a previsão do Decreto-Lei número 201 de 1967, a Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Está encerrada a presente sessão.